Olá, boa noite. Deixa eu me ajustar aqui na minha cadeira. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, estamos aqui novamente para mais uma live e esta noite vamos continuar falando a respeito dos assuntos da live anterior, como vocês sabem, sobre a questão de radiestesia, radiônica, energia, etc. Tá? Então, eu peço que não fiquem me pedindo para falar de política, porque hoje não é o dia para isso. Tá? Porque eu não estou podendo falar desse assunto em canal aberto. Então, eu tenho feito as lives sobre assuntos de atualidades, mas no canal fechado, né? Lá no Ergon Play, porque lá não tenho problemas. Aliás, mais ou menos, né? Porque da última vez que eu fiz eu tive problema. Mas tudo bem, é contornável. Então, aqui no YouTube, estamos hoje falando sobre a questão da energia, radiestesia, coisas de saúde, enfim, esclarecimentos sobre esses pontos todos. Neste sábado, como vocês sabem, nós teremos aí o workshop sobre os fundamentos da radiestesia radiônica. Então, eu primeiro gostaria de dizer para vocês que, né, há muito tempo eu comecei a estudar sobre radiestesia radiônica em 1998. Faz muito tempo isso, 98 para 99, mais ou menos. Então, conheci grandes mestres, muitos já se foram. O principal dele está vivo e muito em breve estarei fazendo uma live com ele, né? Ele é uma pessoa muito especial, muito querida, nós somos grandes amigos até hoje, tá com 80 e tantos anos, não sei exatamente, mas em breve ele está lançando um livro novo, ele tem muitos livros escritos. Então, nesse dia, nessa live, ele estará lançando o seu novo livro. Então, o assunto vai ser sobre isso. E vocês vão gostar demais, porque esse meu amigo, ele é um grande mestre. Realmente tem um conhecimento assim imenso sobre a parte de psicanálise, psicanalítica. Ele é um grande radiestesista, trabalha com a psicorradiônica, que é uma ciência que ele criou. Então, é uma das cabeças pensantes aí do mundo. Ele não é brasileiro, é espanhol, mas vive no Brasil há muito tempo. Então, é isso. Aprendi muito com ele sobre radiestesia e sobre radiônica e psicorradiônica. Então, o que temos para falar com vocês hoje é justamente de responder perguntas, principalmente, e colocar mais um assunto, acrescentar algumas coisas em cima. Então, vocês fiquem tranquilos, tá? Não precisa continuar assim, aí tão aflitos como todo mundo está na questão aí do Brasil, porque não tem motivo para vocês ficarem assim, gente. Não tem. Essa situação aqui eu já estou considerando resolvida. Adivinhe por quê, né? Não vou dizer por quê, mas está resolvida. Sabe, vocês vão ganhar um país novinho em folha dentro de muito pouco tempo. E não é só o país, é o mundo inteiro. Todos iremos ganhar no país inteiro. Então, vamos concentrar a nossa atenção realmente em coisas da luz, coisas grandiosas, porque vão precisar, tá? Depois do que vai acontecer agora entre o mês de maio e o mês de junho, no Brasil e no mundo,
comecem a preparar-se para guardar um alimento aí para mais ou menos 15 a 20 dias, tá? Vai precisar. Espero que vocês entendam o que eu estou falando. Vai precisar. Porque vai acontecer coisas assim muito grandes. A situação está toda praticamente pronta para começar. Então, o trabalho que eu tenho feito, destinado realmente, é para procurar preparar pessoas para ajudarem neste trabalho de servidores da luz, porque depois dessa limpeza toda que vai haver aí, que é chamada de tempestade, porque vai parecer uma tempestade realmente, vai ser muito chocante para todos. Mas vocês não fiquem assustados, porque o lado negro da força, ele vai tentar dar patada, vai tentar reagir, tudo, mas é tarde demais. Né? Ele já caiu, já quebrou, sabe? É como um carro que já não tem mais combustível, ele só tem um restinho lá, e esse restinho, a hora que ele der uma arrancada para fazer qualquer coisa, acabou o combustível, não vai mais para frente. Então, fiquem tranquilos, confiantes, não fiquem tristes, não fiquem abatidos, não fiquem com medos, porque tem quem está cuidando deste mundo. Então eu digo para vocês, confiem, tenham fé, porque as coisas estão acontecendo nos bastidores de uma maneira incrível, incrível. Então, vamos cuidar aqui de outras coisas, tá bom? Tem no processo da radiestesia, da radiônica, na verdade, as pessoas em geral, elas têm uma capacidade de lidar com energias, né? Tem uma capacidade grande para lidar, mas elas não sabem como fazer isso. É mais ou menos conforme eu costumo dizer. A maioria, praticamente todas as pessoas são sensitivas, são paranormais. Porém, elas não sabem que são. As pessoas têm uma coisa chamada intuição, mas elas não acreditam na sua intuição. É a mesma coisa que eu vejo aqui, agora há pouco, alguém escrevendo aí que está tão preocupado com a situação do mundo e tal. Aí eu pergunto, para quem está assim tão desesperada com a situação, eu pergunto, você tem fé? Geralmente, quando eu pergunto se alguém tem fé, as pessoas dizem, eu tenho fé, mas que tipo de fé é essa que quando a coisa fica apertada, fica em desespero? Não, quem tem fé, ele tem que acreditar na vitória. Então, se você não tem fé, você não acredita. Então, se não acredita, fica com medo. Então, entenda o que eu estou dizendo. Procure entender. Você, para caminhar na vida, você precisa acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar numa força maior. E mais do que isso, de preferência, não só acreditar, você tem que conhecer. Conhecer é muito mais do que acreditar. E eu digo isso porque o tempo da fé cega já acabou. Já faz tempo que acabou. A fé agora das pessoas não pode ser fé cega, tem que ser fé com consciência, com conhecimento. Por isso que eu sou tão confiante desse jeito que eu sou, tá? Porque eu conheço as coisas, eu vou atrás das informações, eu sei o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu acompanho aqui, eu participo de um monte de grupos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Então, eu vejo as informações todas chegando. Eu vejo o medo das pessoas aqui em relação ao Brasil, a preocupação enorme, o desespero. Eu vejo, mas, olha, sinceramente, aquilo não me abala nem um pouquinho, porque eu sei o que está acontecendo nos bastidores. Eu acompanho diariamente, dia a dia, cada passo, cada coisa. Se eu não entendi alguma coisa, eu vou
procurar entender, porque tudo é muito complexo. Então, fiquem sabendo que estamos diante, e eu venho falando sobre isso há um bom tempo, estamos diante de um processo gigantesco. Obrigado, Silva Alta Vista, pela ajuda. Muito obrigado, muito carinho da sua parte. Estamos, assim, diante de um processo gigantesco e o que nós precisamos é estar preparados não para a coisa ruim, e sim para coisas boas que estão por aí. Sabe? Mas lembre-se que antes da tempestade, aliás, antes da bonança, vem a tempestade. Então, a tempestade está chegando aí. Está chegando, vai fazer. Para que serve a tempestade? Né? A tempestade, ela tem aquelas nuvens, né, carregadas que despejam raios, relâmpagos e tudo mais, e muita água, e limpa tudo, limpa a atmosfera, e limpa o céu, e limpa a terra, e limpa tudo, e irriga o solo e tudo mais. Por isso é uma tempestade. Então, de maneira figurada, isso vai acontecer no meio humano. A tempestade que vem por aí não é de água exatamente, mas ela vai ter a mesma função. Então, a tempestade ela é carregada de energias de raios e relâmpagos. Né? O que são os raios e relâmpagos? São energia cósmica. Então, os raios e os relâmpagos são energia cósmica, que o ser humano ainda vai aprender a usar essa energia toda, porque ainda não sabe. Então, a nossa sociedade, o nosso mundo, ela vai passar por uma limpeza desse tipo. E eu estou puxando o assunto da energia cósmica, estou puxando o assunto da limpeza, porque o que vai acontecer no planeta é um processo de limpeza e é a energia cósmica que vai estar limpando tudo isso. Tá? É ela que está impulsionando todo esse processo que está nos bastidores, em total sigilo, em absoluto sigilo, agindo para limpar o mundo. O mundo vai ser limpo de uma maneira bíblica, vamos dizer assim, tá? E o que nós, todos nós precisamos, vocês, cada um de vocês precisam fazer, precisam voltar urgentemente a sua atenção para o seu ser, para a sua energia, elevar a sua energia. O planeta Terra ela está assim no meio de uma intensa transição planetária. Isso significa que essa transição planetária ela está transcendendo de um processo denso, doloroso, sofrido, com muita lágrima, muita dor, para um outro nível, uma dimensão superior, uma nova Terra e tudo mais. Então, todas as pessoas que são da luz, vamos dizer assim, né, distinguindo bem, porque tem aqueles que escolheram os caminhos das trevas, escolheram seguir as trevas, e eles vão rodar junto com as trevas, porque está havendo a separação do joio e do trigo. E nesses próximos dias vocês vão constatar isso que eu estou dizendo, a limpeza, essa limpeza já vem ocorrendo. Vamos melhorar a nossa energia. A Terra precisa urgentemente de energia positiva. Ele ajudarmos o processo cósmico superior a elevar a vibração do nosso planeta. E isto, em grande parte, é a obrigação, o dever de cada um de nós fazermos isso. Então, se nós queremos viver num mundo melhor, um mundo muito melhor, um mundo de luz,
nós devemos ajudar, porque somos responsáveis por ele também. Não podemos ficar de braços cruzados só lamentando, só chorando e, e esperando que a ajuda caia do céu. Tá? Nós temos também que ajudar nisso tudo. Elevar as nossas frequências é de extrema importância, porque com isso estaremos facilitando, ajudando, colaborando todos esses irmãos que estão colocando as suas vidas em risco, porque é extremamente perigoso tudo que eles estão fazendo, porque o outro lado das trevas, ele é terrivelmente maligno. Então, o perigo que eles enfrentam por estarem na linha de frente da batalha, por sinal, esta batalha que estamos vivendo atualmente é a chamada, na Bíblia, chamada de Batalha do Armagedon, tá? Porque, pelo nosso conhecimento, Armagedon é uma posição que a Terra se encontra no espaço hoje. Então, por que eu estou aqui trabalhando com curso de radiestesia, né, um workshop, tentando ajudar as pessoas para isso tudo? Para elevar esse padrão de energia, para conhecerem mais sobre a energia e pararem de vibrar no negativo, no medo, na continuação do sofrimento. Se você está subindo uma montanha e você ficar olhando para baixo, você estará alimentando o medo. E aquele medo certamente vai te derrubar. Então, nós devemos focar a nossa atenção, focar muito nossa atenção no que vem da luz, no que vem superior. Então é isso, pessoal. Na noite de hoje, nós vamos focar bastante na questão aí desse que eu estou dizendo. Eu peguei aqui como gancho essa questão da geopolítica apenas para mostrar para vocês a importância da gente focar nossa atenção aqui atenção nesse processo da transformação interior, de vocês aprenderem a trabalhar com energia. Então, eu fiz uma palestra sobre isso da última vez, né? E vou dar uma continuação hoje. Então, eu vou começar respondendo algumas perguntas, tá? Então, por favor, produção, manda aí uma primeira pergunta para nós. Então, o objetivo desse workshop, que vai ocorrer nesse sábado, dia 20, ele é especificamente voltado para dar para as pessoas uma noção muito boa sobre o que significa a radiestesia e a radiônica. Por isso é que colocamos o nome de Fundamentos da Radiestesia Radiônica, que é para poder dar assim uma base para vocês, tá? Uma base geral sobre tudo o que isso significa. Então, além disso, é promover a formação de uma base inicial, de um condicionamento para o futuro operador de ferramentas de interação de energias sutis, de campos de energias sutis, onde vão trabalhar e ajudar na recuperação do planeta. Porque é a melhor maneira para podermos promover uma transformação geral na sociedade. Se tivermos muita gente trabalhando com energias, de repente, lógico que essa energia ela vai ser assim, cada um trabalhando por si, mas através da radiestesia e da radiônica, nós podemos movimentar energia num potencial muito maior do que uma pessoa comum, muito maior. E se toda essa energia for direcionada dentro de uma organização para um único foco, cada vez que for reunir todo mundo e mandar energia para um foco, um objetivo,
pode ter certeza que aquele objetivo vai ser alcançado. Então, o objetivo desse trabalho, ele é criar uma força motora de transformação positiva. Nunca vamos forçar ninguém a nada, nunca vamos fazer nada negativo para ninguém, mas as situações que precisam ser resolvidas podem ser resolvidas. Eu conheço casos aqui onde, lá eu não me lembro bem o país que foi, que se reuniram num estádio de futebol muitas milhares de pessoas vibrando na mesma coisa. Eles conseguiram bloquear uma guerra, acabaram com a guerra, fazendo só aquilo. Imagina o que você pode fazer, né? Então, o povo brasileiro está sofrendo, sabe por quê? Porque não sabe se organizar, não sabe se preparar, não sabe a força que tem na sua mente, não conhece a si mesmo, então só resta ficar choramingando, chorando e tudo, e fica esperando que militares façam alguma coisa. Não, é hora de todo mundo fazer e despertar o poder criador, criativo das pessoas. Então é isso. Esse workshop ele não vai qualificar pessoas a trabalhar em atendimento terapêutico. Por quê? Porque ele é básico, né? Para a pessoa atender terapia, ele precisa fazer outros cursos mais avançados. Mas isto aqui tem o objetivo de ser a parte introdutória, onde vai te dar condições para você começar uma coisa que certamente vai mudar o seu modo de vida para muito melhor, muito melhor. Então, é isso. Quem for participante desse workshop dos fundamentos da radiestesia radiônica, poderão depois participar do curso propriamente dito, que virá depois. Aí sim vão ser feito o trabalho de forma muito mais profunda, muito mais detalhada, porque vai ser um curso propriamente dito. Ok? Bom, quem pode participar? Tem pré-requisito? Não. Desde que tenha mais de 12 anos de idade, já pode participar. Tá? Mesmo porque os jovens, eles têm uma energia muito mais forte, funciona até melhor com jovem do que com pessoas mais idosas, que já estão cheias de preconceitos, cheias de ideias que foram desenvolvidas na mente. Então, e o jovem, quando ele tem abertura para isso desde o início, a energia vital dele está muito mais forte, então a resposta para trabalhar com energia de campos sutis é muito mais fácil. Mais alguma outra pergunta? Ainda posso fazer a inscrição? Pode fazer sim. Até o dia lá, vai ser no sábado às 16 horas, então até lá ainda dá tempo. Agora, quem não puder participar nesse sábado, o curso vai estar disponível aí por mais um ano para quem se inscreverem. Então, ele vai ter um ano para frente para ter acesso a todo o material. Todo o curso que vai ter, o workshop, teremos aí um vídeo de mais ou menos uns 40 minutos ou um pouco mais, que vai ficar meio que de bônus, né? Que resolvemos fazer de última hora, que vai ser a mais, vai estar disponível a mais para as pessoas. E o que mais? E também a apostila. Teremos praticamente duas apostilas. Uma apostila com o tema geral do workshop e uma outra só com gráficos e com a explicação, né, geral de cada gráfico. Ok. Quanto é o investimento? Bom, pessoal, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que um curso, um workshop desse aí, geralmente custa em torno aí de
Eu já vi em torno de 800, R$ 1.000, tem valor de tudo quanto é jeito. Então, nós fizemos o cálculo aqui da quantidade de material, qualidade, etc, etc, e chegamos a uma avaliação de R$ 493. Mas como a gente não lida, não quer que seja ao alcance de um máximo possível de pessoas, acabou ficando por R$ 97. Tá? Até sábado vai estar esse valor. O que mais? Qual outra pergunta? Como vai funcionar? Bom, como vai funcionar? Ok, o curso será online, né? Ele será online e por que online? Porque alcança o maior número possível de pessoas, que a intenção é essa. Alcançar o povão. As pessoas precisam aprender sobre isso. E por que precisa aprender sobre isso? Porque esse curso ele abre um leque realmente de possibilidades, onde você vai entender, vai se interessar muito mais em conhecer muitas outras terapias. Porque a radiestesia radiônica, ela acaba abraçando todas as terapias holísticas. Você vai precisar depois, com o tempo, ir aprendendo mais sobre medicina oriental, sobre fitoterapia, sobre cromoterapia, vai aprender mais sobre muita coisa, muita coisa. Então, é fantástico isso. É muito importante que cada um se dedique a aprender essas técnicas, porque isto também é autoconhecimento. E é isto que as pessoas precisam se conhecerem, porque aqueles que não se conhecem não se valorizam, né? E aqueles que querem manipular a vida das pessoas fazem isso com maior facilidade, como está sendo feito. Por quê? Porque as pessoas não vivem assim no mundo, nem sabem por que vivem. Por quê? Você já se perguntou por que é que você vive aqui? Por que é que nasceu aqui? Por que é que você passa pelas situações que você passa? Por que é que você sofre com os problemas que você sofre? E você se pergunta, mas o que foi que eu fiz para passar por isso? Toda vez que você pergunta coisas desse tipo é porque você não se conhece. Então, se você começar a conhecer as leis que regem o universo, as leis que movimentam as energias da vida, você vai ter as respostas muito claramente. Respostas que nenhuma religião vai te dar. Nenhuma. Porque a religião geralmente é tudo dogma e pela fé. Você tem que ler lá e acreditar ou não acreditar, porque lá não se explica nada de profundidade. Então, é por isso que queremos que vocês conheçam-se a si mesmos, porque esta é a maior religião que existe. É a religação sua com seu eu maior. E a radiestesia radiônica é um instrumento poderoso para você alcançar esta conexão interna. Como que é assim? Como que ocorre isso? Ocorre porque você é o seu racional que faz a pergunta, o eu superior que responde, e ele responde, irradiando as energias para o seu mental instintivo, né? Que é o inconsciente. E esse inconsciente vai transferir, porque é ele que controla o seu corpo físico, ele vai transferir as respostas para o seu braço, né, para as suas mãos, como vibração, né, com mínimos tremores, micros tremores, que vão fazer com que o pêndulo se movimente, te oferecendo a resposta para o seu racional. Então, para que isso funcione, você tem que ter conexão instintiva e a sua mente superior. E isso é uma religião, é uma religação entre os seus eus. Pronto, é por aí. Ok, mais alguma pergunta?
Temos alguma pergunta a mais? Desculpe, me afoguei. Bom, pessoal, teremos aí um certificado, vai ser oferecido um bonito certificado para as pessoas que participarem, já está pronto. Não sei se a produção poderia colocar aí um exemplo na tela desse certificado que está programado. Mas, então, temos o certificado e temos também o e-book, né? Um e-book bem completo, bonito, que vai ser enviado a todos em PDF, e a apostila com todos os gráficos e todas as práticas por ali. Então, olha, eu tenho certeza que vocês vão amar esse trabalho. Ele está ficando. Ele foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, tá? E temos também um grupo no Telegram, né? O grupo já está formado, já está, pessoal. Temos aqui mais de 1.000 pessoas inscritas até agora, e as pessoas estão já se entrando para o grupo do Telegram, onde vou continuar lá colocando dicas, matérias e tudo sobre o assunto, de forma que possa ajudar todo mundo a encontrar soluções para questões da vida de cada um, principalmente da harmonização interior e conhecimento que as pessoas poderão utilizar depois para ajudar outras pessoas. Essa é a intenção. Tá? Cada um aprender muita coisa boa, muita coisa construtiva para poder transmitir para outras pessoas. Para usar para a família, para usar até para os seus bichinhos de estimação. Vocês vão descobrir coisas lá que a medicina está a anos-luz de distância, né, que pode ajudar muito. Então, a plataforma que estamos utilizando, né, de pagamento e área de membros e tudo é a QIFI, que é uma plataforma muito boa, paga, né, uma plataforma profissional. E você participando do grupo do Telegram, você vai poder compartilhar atividades e experiências com todas as outras pessoas lá. Então, vai receber dicas, elas vão ter muitos terapeutas que vão estar lá também, que vão ajudar, colocando dicas para ajudar as outras pessoas. Então, vai ser um conjunto de coisas muito construtivas. Então, isso vai ser muito bom. Bom, essa pergunta aí é uma pergunta que já me fizeram, até fizeram um comentário da última vez, uma pessoa foi lá falando, isso aí é mais uma forma de magia negra. Então, não, realmente essa pessoa não sabe o que está falando, não tem a menor noção do que disse, do que afirmou. Então, gente, a radiestesia radiônica, ela só trabalha com ela pessoas conscientes, pessoas que estão buscando auxílio à humanidade, auxílio humanitário, auxílio assim realmente de doação, né, para com ajuda com seu semelhante. Então não cabe nada desse tipo de coisa que ela está afirmando. Isso se chama ignorância. Tá? Quando a pessoa ignora a verdade das coisas. Então, não tem nada a ver com magia negra. Muito pelo contrário, a ideia é diminuir isso aí, fazer desaparecer da Terra essa tal da magia negra. Eu acho que eu já respondi isso aí, mas vou falar de novo. Então, esse workshop ainda não dá condições para vocês atender outras pessoas, porque é muito cedo, ainda precisa de muito treinamento, você vai precisar de alguns meses treinando e tudo, porque a quantidade de informação é muito grande, e para atender uma pessoa é uma coisa muito delicada, é muita responsabilidade.
Você pode até tentar, assim, né, com seus pets, até fazer alguns trabalhos, vai ter um monte de pesquisa que vai poder fazer, que a gente vai estar ensinando, fazer com familiares, né, mas não terapia cobrando, que eu quero dizer, mas porque aí muda de figura, muda completamente de figura. Mas alguns trabalhos assim básicos, iniciais, é bom fazer com parentes, porque você vai até aqueles parentes que acreditam nisso, né? Logicamente, porque a gente sabe que muitas vezes os parentes eles vão agir no sentido de te desestimular completamente a mexer com isso, dizendo que isso é loucura, que é doidice, que é babaquice, cada um fala um monte de bobagem diferente. Então, a recomendação, quando tiver parente falando essas bobagens, né, é melhor não escutar. Né? E as práticas que você vai fazer, elas devem ser feitas, e isso é ensinado durante o curso, deve ser feita numa sala, individualmente, sem a presença de ninguém. Tá? É uma coisa sua, pessoal, e vai mexer muito com o seu interior, no sentido de desabrochar a sua potencialidade interior. Então, é por aí. Temos que tomar cuidado com essa motivação invertida das pessoas, porque olha os grandes atletas e campeões que tem no mundo, a maioria deles, se tivessem dado ouvidos para os parentes, eles nunca seriam campeões. Então, infelizmente, é isso aí. As pessoas ainda são muito negativas, e isso é outra coisa que nós precisamos trabalhar muito para mudar, para positivo, né? Porque negatividade não leva ninguém para lugar nenhum bom, leva para um buraco. Aí tá, pessoal, um exemplo do certificado. Aqui no meio certificamos que vai o seu nome escrito, tá? Depois vai assinado lá embaixo, tá? E você pode ir lá colocar na parede da sua sala. Eu não estou vendo os comentários, pessoal, ainda, porque estou me concentrando aqui diretamente nas coisas que eu estou falando. Depois eu vou ler aqui comentário e a gente pode aí responder mais perguntas. Quando vai ocorrer o curso de formação em anestesia e radiônica? Não vai demorar muito, não. A gente vai estar divulgando aí a formação desse curso. Ele vai ter 3 etapas, vão ser 12 horas, tá? 12 horas aproximadamente, que é o curso especificamente de radiestesia radiônica. Eu quero lembrar que existem muitas outras coisas ainda para se aprender. Um pouco antes de começar a live, eu estava comentando aqui com os amigos aí da produção que mais para frente eu pretendo fazer um outro workshop bem para frente sobre casas saudáveis. Vocês não imaginam a quantidade de coisa ruim que pode ter numa casa. Muita coisa, sabe? Começando pelo tipo de tinta que é pintada, onde a casa foi construída, a energia telúrica que pode ter no subsolo, sabe? Então, tem toda uma ciência por trás disso para se avaliar o subsolo de uma residência. Os povos antigos da Ásia, da Europa, muitas vezes, principalmente lá na região da França, a França é um dos países no mundo que mais se utiliza a radiestesia. Então, principalmente essa radiestesia de ficar telúrica. A energia telúrica, ela é totalmente desagregadora quando em excesso, e ela leva as pessoas ao câncer. Muita gente tem câncer porque dorme em cima de sua cama e pode estar em cima de um facho de energia telúrica que vem do subsolo. Então, tem só sobre esse tema, sobre energia telúrica,
Nossa, vai muitas horas para explicar sobre isso, porque é fascinante, fascinante a coisa. Mas uma casa, ela precisa ter muitas coisas para se tornar saudável. Então, e eu estou falando sobre tudo isso apenas para dar uma noção para vocês de como é que tem coisas para se mostrar na questão da energia. Sabe, onde que está já, se a porta da frente está voltada para o leste, para o norte, para o sul, o que que muda dentro da casa, sabe, o que que não deve ter na frente das janelas, né? Nesse campo aí entra também o conhecimento do Feng Shui, né, que é uma técnica chinesa de oriental, né, porque a China e o Japão usam Feng Shui para você ter uma casa absolutamente saudável. Então, precisa saber muita coisa, né? Tem gente que mora em casas antigas, e casas antigas é um perigo, porque pode ter muita energia ruim impregnada nas paredes, no teto, no solo, no porão. Então, por isso é que tem tanto filme de terror, de casarões e tudo mais. Então é isso, tudo isso faz parte do campo aí da radiestesia e radiônica. Tudo faz parte. Alguma outra pergunta, equipe? Acabou as perguntas. Deixa eu ver aqui. Aí nós vamos ver as perguntas das pessoas. Serão? Ok, já foi tudo aqui. Então vamos ver lá a pergunta do povo. Comentários. Ah, sim, tem um detalhe muito importante, pessoal. Os alunos do workshop serão 100% priorizados para estes novos trabalhos que vão ser criados, tá? Por quê? Porque estarão todos já conectados, todos já se conhecendo, todos já interligados, e fica tão muito mais fácil, e eles já estão dentro do espírito da coisa. O workshop ficará disponível por um ano, exatamente. Produção, vamos pegar aí, pessoal, quem tiver perguntas para fazer sobre esses assuntos, por favor, pode fazer. Ah, qual o grupo Telegram eu estou inscrita? Então, lá no setor dos filiados, lá quando você faz a inscrição, lá já tem o link, né, para participar. Aqui, pronto, já tem a instrução aí. Participar de um grupo exclusivo no Telegram para compartilhar atividade e experiências. Quem já se inscreveu já pode entrar. O link está dentro na área de membros do workshop. Comece aqui. É só clicar lá e pronto. Eu já estou postando coisas lá, comecei hoje, e já tem bastante gente entrando. E lá no workshop, lá no Telegram também, de vez em quando eu vou estar fazendo lá vídeos, né, fazendo videoconferência para responder perguntas, especificamente sobre o andamento das pessoas. Então, as perguntas que as pessoas forem tendo depois do curso, né, na medida que forem praticando e vão tendo dúvidas, a gente vai respondendo tudo por lá, porque aí já a resposta de a pergunta de aliás, a resposta de uma pergunta de uma pessoa serve para todas. A apostila podemos baixar e guardar no computador? Eu não sei essa resposta.
Ô, produção, vamos lá. Ah, sim, poderão baixar, sim. Ok, pode, já verificado. Pode baixar, sim. Sem problema. Ah, tem mais perguntas? Seu curso entrará na área de diagnóstico assim, principalmente. O foco é mais a parte de saúde, né? Porque essa foi a minha formação. Tem pessoas que fazem curso de anestesia e se dedicam a outras áreas, né? Eu conheço gente aí que usa anestesia na engenharia, por exemplo, na construção, ou outros que trabalham com seleção de pessoal, que para empresas que usam o pêndulo para escolher as pessoas, e eles têm experiências incríveis que já me contam, né? De como que, se fosse pelos meios normais, eles teriam escolhido uma determinada pessoa que iria dar muito problema, porque essa pessoa não entrou nessa empresa porque escolheram outra pelo pêndulo e na outra empresa ela aprontou feio lá, que ficou sabendo. Então ele falou: puxa, a anestesia me salvou, porque eu teria tido aqueles problemas com essa pessoa. Então é bem legal. Obrigado, Eliane Botelho, pela força. Pela anestesia de uma pessoa que esteja já treinada, né? Ela tem condições de saber, sim, direitinho. Se a casa é tóxica, tem como fazer a limpeza. Se a energia está impregnada no subsolo, aí tem que ver tudo que é tipo de toxicidade que tem, porque existem muitos tipos, né? Tem casas, por exemplo, ó, nos estudos mostram o seguinte, nas pesquisas nessa área, que casas onde houveram assassinatos, existe a impregnação de sofrimento ali fica tão forte que acaba havendo outros assassinatos, impulsionados por aquela energia que ficou gravada lá. Então, tem como limpar isso? Claro que tem. Tem sim. Então, tem os meios para se limpar, tanto meios físicos quanto meios energéticos. Muitas vezes se usa os dois. Quais são os meios físicos? Bom, você pode limpar uma casa dessa, por exemplo, usando, eh, comprando 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, depende do tamanho da casa, com sal grosso e espalhando aquilo na casa toda e deixando lá um certo tempo. Isso é uma forma física, né, que vai puxar aquela energia. O sal grosso tem essa energia. Por isso que eu costumo dizer que, olha, o que seria do mundo se não fosse os oceanos? Porque o sal vem do oceano. O oceano é salgado e a energia do oceano é cheio de íons negativos, que para nós é positivo. Então, essa energia do sal que vem do oceano, tudo, ela é muito transmutadora, ela puxa essa energia e elimina ela, tá? Então, e aí existem os meios de você fazer a limpeza e desimpregnação usando a radiônica, também é possível. E futuramente, depois, mais para frente, eu pretendo fazer outros trabalhos especificamente falando sobre a psicotrônica. Aí o que que é? É a anestesia radiônica através de equipamentos eletrônicos. Também existe. E hoje em dia existem equipamentos assim muito avançados, né, já atuando no campo da física quântica e tudo mais. Só que são equipamentos muito caros. Qual é a pergunta? Como me proteger de uma casa doente que está me deixando doente também? Outra coisa, precisa ser feita uma prospecção, né? Tem que um radiestesista ir lá na casa ou você oferecer ali uma planta da casa, um papel, né, para um radiestesista, e aí ele vai fazer examinar, mesmo que a distância, uma por uma
dos compartimentos da casa, né? Quarto, cozinha, sala e tudo e tal, para analisar por que está tendo aquela energia, que tipo de energia que está provocando isso tudo e o porquê disso. Como eu falei, existem casas que têm históricos de tudo quanto é jeito, tem casas que onde haviam muitas brigas, pode não ter havido morte, mas muita briga, muito sofrimento, muita discussão, isso impregna móveis, fica impregnado em tudo, e vai afetar o morador que vai lá depois. Então, eu não sei como é que está hoje, pessoal, mas antigamente, até aí uns 20, 30 anos atrás, um departamento de a prefeitura da França, ela tinha um departamento ligado à prefeitura, o setor dela de radiestesia, e aí o que eles faziam? Toda vez que alguém fosse colocar uma casa para alugar, ela tinha que ir nesse departamento e pedir um radiestesista, que ele ia até a casa, quando ela está desocupada, e fazer um levantamento lá, para ver se a casa estava limpa, né? A prefeitura não liberava para locação enquanto a casa não tivesse a aprovação do anestesista. Então, ele iria ver as medidas necessárias para promover aquela limpeza toda, para o próximo morador não ir arrumar um problemão quando mudar para lá. Então, isso é incrível, não é? Mas isso é verdade. E tudo isso aí são coisas que as pessoas podem ficar sabendo, estudando e conhecendo muito mais de outros países, inclusive, o que tanto existe nessa área. Qual é essa pergunta que apagou aí? Há alguma interferência da nossa energia no resultado da radiestesia? Existe interferência sim, por isso que é ensinado, que ali nesse curso básico aí, nesse workshop, eu já estou falando bastante sobre isso. Porque a pessoa tem que estar descansada, tem que estar calma, ela tem que, mesmo assim, antes de fazer a anestesia, ela tem que fazer umas respirações, esfregar bem as mãos para magnetizar, né? Então, aí ela tem que ter as posturas corretas, né? Tá de noite de frente para o norte e durante o dia de frente para o leste. Tudo isso ajuda muito a coisa a fluir direitinho. Se a pessoa for fazer de qualquer jeito, não vai ter o mesmo resultado, principalmente pela falta de experiência, principalmente quando o iniciante ele ainda não tem o inconsciente dele alinhado com os outros eus. Então a resposta não vem, não adianta. Então tem que ter esse treinamento inicial para que haja uma confiança. Legal, Sydney, Siamara, está na Austrália, na terra dos cangurus, dos ornitorricos e dos crocodilos. E também do crocodilo Dundee. Quanto tempo dura o workshop? 4 horas. Bom, com o vídeo a mais aí que a gente colocou, vai passar de 4 horas. Podemos reproduzir os gráficos em uma tela pintada em tinta óleo? Pode sim, com certeza. Inclusive tem um gráfico radiônico chamado símbolo compensador André Felipe, que ele é fantástico para limpeza de ambiente, né? Desimpregnação de energia negativa em ambiente. Então, se você coloca ele num quadro grande e deixa na sala, porque é um símbolo bonito, você pode fazer esse quadro assim, sabe, mais criativo, né? Não tudo preto e branco como geralmente se faz no pêndulo, mas para decoração, você põe o símbolo lá, fica lindo e ele vai atuar do mesmo jeito. Pode. A pessoa segue, pode fazer, pode porque está tudo em áudio também, você vai escutar tudo e talvez precise de uma ajuda de pessoa, de alguém para
auxiliar ali nos gráficos, né? Porque não sei como que poderia fazer isso. Alguém tem que dizer qual gráfico, mas eu acho que a pessoa cega, ela tem muito até mais facilidade com o pêndulo, porque tem uma sensibilidade maior consigo mesmo. Quando o nosso corpo, quando falta uma função das nossas 5 janelas para o mundo, quando falta, sempre as outras vão buscar compensar aquilo. Então, ela amplia a percepção e isto vai auxiliar. E outra coisa também, no seu caso, que não tenha visão, não vai ficar se distraindo com muita coisa. Então, tem a sua percepção auditiva muito mais aguçada, então, tudo isso pode ser usado a favor, tá? O Telegram é somente para quem vai fazer workshop, sim, porque não tem sentido colocar as pessoas lá que não estão trabalhando, participando do workshop, né? Ele é próprio para essas pessoas. Pode ter resultado com qualquer tipo de pêndulo? Pode, mas sempre para o iniciante, quando é iniciante, é mais assim, tem mais exigência, a coisa é mais complexa até ele pegar o jeito. Então, o que nós estamos querendo fazer aqui é facilitar para as pessoas. Então, qual o pêndulo melhor, mais indicado para um iniciante? É um pêndulo de madeira, porque ele é mais neutro, né? Um pêndulo, por exemplo, esse aqui que eu estou com ele na mão, ó. Tá vendo? Esse aqui ele é um pêndulo mais potencializado, né? Ele tem aqui essa espiral em cobre e tem uma madeirinha de carvalho ali dentro. Então, ele é um pêndulo mais específico para já a pessoa experiente. E existem muitos tipos de pêndulos diferentes, né? Nesse primeiro workshop aí, eu vou estar falando de alguns deles, mas tem muitos tipos, e tem alguns que são muito avançados. Né? Tem um pêndulo eletromagnético, tem um pêndulo cromático, e assim por diante. Tem muitos tipos de pêndulos que são para técnicas mais avançadas. Maravilha, Helena Fancelli, bem-vinda aí. Nós vamos nos divertir muito. Vocês vão ficar impressionados com tanta pesquisa que poderão fazer e descobrir coisas maravilhosas para a vida de todos. Precisarão comprar instrumentos? Bom, tem o pêndulo, depois vocês vão automaticamente querer comprar um monte de coisa quando começarem a descobrir, porque existe. Eu vou passar alguns links depois para o povo aí, para comprar pela internet, né, que tem muito material. Mas inicialmente vão precisar só de pouquinha coisa, e com o tempo, na medida que vocês forem caminhando, aí sim vão poder adquirir aí outros materiais, né? Como, por exemplo, o Dual Road, né? Também, quem não quiser comprar, pode fazer em casa, é fácil de fazer, ó. Tá vendo? Isso aqui é um Dual Road, né? Serve para muita coisa isso aqui. Como é que pode ser feito? É só arrumar aí, fazer artesanalmente. Isso aqui pode ser feito com vareta de bicicleta, ó. Essa varinha aqui é só dobrar aqui, né? Ele fica encaixadinho aqui. Isso aqui tem para vender, né? Tem gente aí que fabrica para vender. E aqui pode ser encaixado num buraquinho, num pau de vassoura, vai. Pronto, você já tem um dual road para trabalhar. Então, não é por falta de dinheiro que vai deixar de comprar. Já o Aurameter, ele já é mais, que é isto aqui, ele já é mais complexo, né? Então, deixa eu abrir aqui. Pronto. Olha aí. Aurameter, medidor de aura, tá? Então, nesse workshop aqui inicial, eu não vou estar lidando com isso aqui ainda, porque é muito cedo. A pessoa tem que ainda saber muita coisa para. Senão, ela vai pegar isso aqui, mesmo que explique, não vai conseguir ter resultado. Primeiro, ela tem que desenvolver a percepção, ela tem que criar um condicionamento do inconsciente
para ele poder começar a trabalhar em sintonia com as suas mãos, com o corpo e tudo mais. E isso acontecendo, aí abre um leque enorme de possibilidades. Obrigado aí pela ajuda, Bife. Morar em edifício realmente, eu acho que até o nome é bem próprio, né? É edifício, né? Então, lá é meio difícil mesmo. Então, eu já morei em prédios em São Paulo, nossa, que sofrimento. Então, as pessoas não respeitam as outras, né? Põe aqueles cachorros dentro do apartamento que fica fedendo, que fica latindo, que fica isso, que fica aquilo. Aí eu já morei em apartamento em São Paulo que tinha gente em cima que ficava fazendo sessão de umbanda de madrugada, batendo um tabaque e batendo os pés no chão e caindo. Nossa, é horrível, horrível. Eu nunca mais quis morar em apartamento. Então, e também porque prédio é um sanduíche de energias, né? Então, se puder morar em casa é muito melhor. Terceira idade tem condições para fazer? Claro que tem, total, sem problema nenhum. É o meu caso. Em qual módulo teremos a mesa radiônica? Tem que ir mais para frente um pouco, né? Eu acho que tem que ser, a mesa radiônica vai ser já depois desse outro curso que eu vou dar aí, porque aí vai vir a mesa radiônica. Porque os instrumentos que tem numa mesa radiônica já vão ser ensinados nesse próximo curso mais completo aí que eu falei, que são 3 módulos de 12 horas no total. Sua casa em cima da antiga granja e 3 pessoas da família que viveram comigo há pouco tempo faleceram. Tem algo a ver? Não sei se tem a ver. Pode ter e pode não ter, né? Porque não tem jeito, pessoas um dia vão embora mesmo, né? Então, eu até costumo falar brincando que nos próximos 100 anos, a eu falava isso antigamente, eu já não falo mais porque eu já sei que isso também já mudou, né? As pessoas vão viver a partir de agora muito mais tempo, né? Podendo viver aí 500, 800, 1000 anos. Vocês podem não acreditar, mas é o que vai acontecer. Então eu não posso falar isso. Mas antigamente eu dizia assim: olha, nos próximos 100 anos, toda a população da Terra vai morrer. Pode ser que sobre ali uma meia dúzia, bem pouquinho, que são aqueles que passam de 100 anos, né? Então, para saber essas coisas que você perguntou, aí é caso a caso, né? Não tem como. Ah, o grau de variantes que existe é muito grande. Qual a diferença entre pêndulo de cristal, onde a corrente é colada, e o pino de corrente perfura o cristal? Não, não tem diferença nenhuma. O que ele precisa ter é estabilidade. Ele precisa ter e ser estável. Se isso estiver meio fora, o pêndulo fica balançando meio torto, aí não serve. Mas da forma se ele é colado, se é perfurado, não tem problema nenhum, tá? A polaridade das mãos implica no pêndulo usado direito? Implica, sim. Se a pessoa se ela é destra ou ela é canhota, tem diferença. Depois no curso eu vou explicar sobre isso. Então, porque muda o campo de energia ali das mãos, então aí a pessoa tem que dar uma equilibrada nisso, mas é coisa simples, não é pouca coisa. A mesa radiônica consegue fazer coisas que você ficaria impressionada se você visse. Consegue sim. É o que eu sempre digo. A mesa radiônica ou gráficos radiônicos, como
Esses que eu estou ensinando no curso é tudo a mesma coisa, né? Só que a mesa radiônica tem um conjunto de gráficos, a única diferença é essa. É para facilitar para as pessoas, para o terapeuta ali, que tem os gráficos principais ali, tudo numa única coisa, né? Então, no meu caso aqui, eu estou colocando separadamente os gráficos para a pessoa aprender, mas depois é só juntar tudo em um só e pronto, vira uma mesa radiônica. Esse gráfico aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um símbolo do anel Atlante. Né? Futuramente eu quero fazer uma live inteirinha sobre o anel Atlante. Depois eu quero fazer uma live inteirinha sobre prata coloidal e ouro coloidal. São assuntos que eu já pesquisei muito, que tinha amigos que eram grandes pesquisadores, escritores, que lançaram livros sobre isso e tudo mais. Então, tem muita informação. Mas esse aqui é o Anel Atlante, e ele é um símbolo que tem aqui, ó, essa parte branca aqui em cima e a parte preta aqui. Tá? Norte e sul, você não precisa posicionar, e é um gráfico radiônico. Né? Vai aprender a trabalhar com gráfico e ver para que ele serve. Como se saber se a casa tem energia negativa e como identificar? Através da radiestesia, vai ter que colocar o endereço lá, escrever no papelzinho o endereço da casa direitinho, ou então ter um testemunho da casa, ou seja, uma chave, por exemplo. Uma chave da casa serve como testemunho. Então, ou então só hoje em dia se usa mais só endereço mesmo. Pega o endereço completo lá e bota no papelzinho, potencializa aquilo no decágono, coloca num gráfico radiônico específico, aí com o pêndulo ele vai dar qual é o percentual de energia positiva ou negativa da casa. Tá? Então, tá, aí isso aí é uma primeira coisa a ser vista, porque depois entra a parte de pesquisa, aí descobrir por que, de onde que veio aquela energia negativa. É de gente que morou na casa, é por causa da construção, é por causa de coisas que estão enterradas embaixo da casa, é por causa do subsolo, existem muitos motivos, como eu falei. Então, não é simplesmente tem energia negativa ou não tem, mas que energia negativa é essa? O que podemos fazer para corrigir? E isso que é importante. Após o workshop, não estarão aptos a nenhum tipo de atendimento, porque esse workshop é para transmitir o fundamento da radiestesia. Já foi dito isso no início. Não, não tem como, é muito cedo, é muito pouco para um curso de 4 horas a pessoa querer sair atendendo alguém, entende? Não, não dá, você precisa saber muito mais coisas para depois atender. Como eu disse, você pode ir lá até ficar arriscando com alguém da casa, com um amigo e tudo mais, não tem problema. Agora, se saindo, se oferecendo como terapeuta e tudo para cobrar e coisa e tal, não dá, de jeito nenhum. Tá? O que dá é para treinamento, para começar ali o treininho, porque isso leva tempo. Se você não tem nenhuma experiência com pêndulo, leva bem mais tempo, não é assim de pegar o pêndulo e já sair funcionando maravilhosamente bem. Tem muita gente que pensa isso, mas está muito enganado. Tá? Qualquer tipo de coisa que vale a pena precisa de dedicação, precisa de estudo, de aprofundamento e tudo mais. Ainda mais a radiestesia, que abre um leque gigantesco de possibilidades, né, no campo das energias. Então, olha, no meu caso, eu acabei estudando, quando eu comecei tudo sobre isso, eu acabei estudando medicina, acabei estudando acupuntura, moxa bustão, shiatsu, acupuntura auricular. Só aí era, nossa, é muito estudo, muita coisa.
Depois você acaba estudando muitas outras coisas, né? O que eu continuo, o estudo de radiestesia não termina nunca, né? Você entra para o campo, começa a ler sobre rabitomancia, pesquisa de subsolo, né? Os tipos de energia de subsolo, como eu falei, das residências, das casas, e olha, não tem fim, cada vez aparece mais coisas. Aí entra no campo aí da parte da psique humana, como trabalhar com isso, né, da psicorradiônica, como interfere a parte radiônica com a mente humana, e aí avança para outras partes, outras partes. Então, o terapeuta, quem quer ser terapeuta na anestesia, ele precisa estudar muito, não tenha dúvida. Você não vai passar um carão, sabe? Vai querer atender pessoas, vai fazer um monte de coisa que não vai funcionar, porque está faltando. O que mais? Ah, ah, Ao fazer sua inscrição no workshop, todos os dados de acesso serão enviados para o mesmo e-mail que usou na compra. Ok. Eu vou responder aqui para essa pessoa. A Marlene, o produção, ela está perguntando aí do marido dela que usou a Neotlante por muitos anos. Bom, espera aí, Marlene, já vou responder você. Além dos gráficos, a defumação e lavagens com ervas nos móveis equilibram mesmo? Não digo que equilibre, mas pode limpar impregnações, sim. É que é complicado ficar molhando os móveis, né? Tem que passar com pano, com cuidado, para não estragar. Mas pode ajudar muito, sim. Por quê? Porque existem plantas, principalmente plantas dessa de descarrego, que é chamado aí na Umbanda, que plantas do tipo assim, comigo pode, espada de São Jorge, pimenta. Então, são plantas que elas têm a capacidade de. Essa é outra área de estudo, tá vendo quanto que tem? Estudar sobre as plantas. Essas plantas, elas absorvem a energia que na anestesia é chamado de verde elétrico negativo, energia da morte. Então, essa energia destruidora, negativa, que fica impregnada, que muita gente transmite essa energia pelo olhar, né, que é chamado de olhar seca-pimenteira. Sabe aquele olhar que você olha para a planta e a planta seca? Tem gente que tem esse olhar. Por quê? São pessoas que em vidas passadas, muito provavelmente, já foram bruxos, foram magos negros. Então, hoje não são mais, mas ainda tem dentro do espírito dela aquele poder que aprendeu no passado, que lidou com isso. Então, ela consegue matar uma planta. Eu conheço o caso de uma amiga aqui, que é uma pessoa foi visitar a casa dela, tinha um pé de manga enorme no quintal, lindo, que dava mangas todos os anos. A mangueira gigante daquela forte secou totalmente de um dia para o outro. Então, é de inveja? Não é só de inveja. Muitas vezes não é só inveja. Então, para se saber mais sobre isso, é muito assunto para se falar. Então, é muita questão aí incrível que tem. Meu marido usou anel atlântico há muitos anos, faleceu há poucos anos, meu filho está usando anel. Tem problema nisso? Tem problema sim. Porque ele vai estar absorvendo a energia do pai. Né? Não digo que isso seja ruim, não é isso, mas é outra energia. Ele tem que ter a dele. Então, sempre que isso ocorre, a pessoa tem que pegar primeiro o anel. Você pode fazer duas coisas. Primeiro, pegar uma vasilha pequena, encher de sal grosso, você mergulha o anel lá dentro e deixa ele lá pelo menos uma noite. O sal vai estar absorvendo essa energia toda.
Ou então você coloca num vaso pequeno, que geralmente fica assim na varanda e tal, e deixa ali na terra, em cima do vaso, assim, e deixa assim de forma que pegue durante o dia a energia do sol, tá? Para limpar. Ou então você coloca num pires o anel e deixa no sol lá um dia inteiro, tá? Num lugar que ninguém vai mexer, porque o sol consegue limpar bastante também, né? E daí seu filho volta a usar, tá? Porque o anel Atlante ele é poderoso, né? E por isso que eu quero fazer essa live sobre o anel Atlante, porque tem muita coisa para falar sobre ele. É um anel que foi desenvolvido lá no Antigo Egito, né? Foi encontrado no dedo de uma múmia na antessala da câmara de Tutankhamon. Então ele tem toda uma história incrível ali que ocorreu. Então esse anel, ele é realmente poderoso, ele foi muito estudado pelos radiestesistas. E então mas é assim, mas não é só o anel Atlântico que tem que tomar esse cuidado. É bom evitar sempre de usar coisas das outras pessoas sem antes passar por uma limpeza. Por exemplo, roupa, doação de roupa, né? Se a pessoa ganha uma roupa de outra pessoa, é bom desimpregnar essa roupa também. Sabe, limpar, deixar de molho com água e sal grosso para desimpregnar, porque a energias da pessoa vão passar para outra, vão ficar no campo dela interferindo de alguma forma. Então, isso não é bom. Ótimo, Dulce. Já fez mesa radiônica? Foi muito bom, viu muitas coisas importantes para a limpeza espiritual e física. Recomendo. Perfeito, parabéns. É isso mesmo. Lençóis freáticos? Pode sim, com certeza. Por isso que eu falei. Aí é a questão de especialização. Tem gente que se especializa nisso, na detecção de lençóis freáticos, ou seja, procurando água, né? Encontrando lençóis de água. Eu vi que na internet, inclusive, tem gente anunciando, né, oferecendo esse tipo de serviço para ser contratado para encontrar lençol freático para abrir poços, tá? Poço artesiano, por exemplo. Na radiestesia ele vai descobrir lá com bastante proximidade onde está esse lençol e a profundidade e a quantidade de água. E mais um detalhe, se a água é boa, porque muitas vezes abrem poços para obter água e a água, depois de muito trabalho, perfurar aquela coisa de 100, 200 metros de profundidade, e a água é saloba. Eu já vi casos acontecer assim, né? Perdeu todo o trabalho. Então, a radiestesia evita esse tipo de coisa. Eu vou até aproveitar aqui e contar para vocês. Vocês se lembram de uma pessoa, muitos anos atrás, que ficou muito famosa, porque entortava garfo, colheres, essas coisas, chamada Uri Geller. Ele aparecia no programa do Fantástico há muitos anos atrás. Eu não lembro se foi em 1960, 70, por aí. Então, o Uri Geller ele ficou muito rico, que foi contratado por uma empresa petrolífera lá nos Estados Unidos para encontrar petróleo. E ele achava petróleo. Então, ganhava uma fortuna com aquilo, porque evitava, ele conseguia achar os veios lá de petróleo com muito mais facilidade que os técnicos. Então, por isso ganhava muito dinheiro. Pode colar sim, o ROR, né? Pode colar sim, não tem problema. Você pode usar aí a corrente, né? Você pode usar essa cola de silicone, ela fica muito firme. O pêndulo é levinho, não tem problema. Ou então, Super Bonder, ou então aquela cola tudo, né? Que mistura uma com a outra, ela é bem também. Conheci o Dr. Marcondes, conheci sim.
Conhecia, Marcones ficou famoso com esse trabalho muito bom. Tinha muitos radiestesistas aí que eu conheci, desses bons. Medir o ponto de energia no fio do pêndulo? Sim, eu inclusive gravei um vídeo hoje para isso. Exatamente. Tá? Isso vai ser um extra, um bônus aí do curso, vai ser esse vídeo, que uma das coisas que está lá é ensinando a achar o ponto certo ali onde que cada pessoa deve segurar, cada um tem o seu ponto certo. Então, vai precisar de uma pirâmide, né? Tipo uma pirâmide assim, ó. Tá? Essa pirâmide de Kelps. Aí tem que posicionar a pirâmide e aí vai usar em cima aqui o pêndulo para encontrar o ponto certo onde que você vai segurar. Então, tem gente que se especializa em radiestesia para agricultura e pecuária. Né? Tem sim, inclusive para análise de solo, análise dos animais, né, para ver problemas de saúde deles e como tratar. Então, tem muitas coisas extremamente eficazes aí para essa parte da agricultura, agropecuária, avícola e tudo mais. Né? Até para quem trabalha com piscicultura, é útil para tudo. Né? Quem tem plantação de pomar e tudo. Então, é fantástico, a quantidade, a energia está em tudo, né? Tudo onde tem energia, você pode usar a anestesia lá. Ali, a Cléris Flores está dizendo, me ensinaram que quando ganhamos roupa de outra pessoa, opa, sumiu. Aqui, para limpar a energia, devemos colocar vinagre de maçã e um punhado de sal na água. Procede, é isso mesmo. Procede sim. A vinagre, na verdade, é só para ajudar a desimpregnar qualquer possibilidade de bactéria, né? E o sal é para desimpregnar a parte energética. O workshop vai começar às 16 horas, depois às 18 horas, 18 horas terá um intervalo de 15 minutos, depois continua e vai até às 20 horas, tá? Então, são 2 blocos de 2 horas. E depois o vídeo a mais, a pessoa vai acessar lá pelo canal de onde ele se inscreveu, né? Então, tá, é mais fácil, fica à disposição lá também. E a apostilas e o e-book da coisa, vocês podem baixar para o computador, não tem problema. Olha, tem. Se você perguntar qual é o prêmio da loteria, por exemplo, você quer saber lá por exemplo, qualquer loteria, ele não vai responder. Sabe por quê? Porque quem responde não é o pêndulo. O pêndulo, ele funciona como se fosse o braço de uma... Assumi o nome agora. Sabe quando você vai fazer eletrocefalograma, que tem aquela agulhinha lá que fica assim, ó. Como é que chama aquilo mesmo? Bom, então, no caso nosso, é o nosso braço, né? Ele que vai fazer. Então, o seu eu superior que vai responder através de vibrações, como eu expliquei no início, para o seu braço, para que ele mova o pêndulo, microvibrações que vão fazer o pêndulo se mover, te dando a resposta. As perguntas devem ser perguntas objetivas, não pode ser duplo sentido, porque senão ele não responde nada, é outra posição, também não responde. Muitas vezes as pessoas podem fazer pergunta como se estivesse falando com alguém, né? E essa pergunta tem duplo sentido, e ele não responde, né? Ele fica lá balançando de qualquer jeito e não responde.
porque ele precisa ter objetivo. Isso é tal coisa? É uma coisa só. Agora, se você colocar um leque escrito, ele vai escolher lá uma delas. Aí tudo bem. Mas se for usar o pêndulo assim, usar o pêndulo só para o sim ou não, você só pode perguntar uma coisa e ele vai responder sim ou não. Então, o zootecnia também, com certeza, dá certo. Qualquer área dá certo. Qualquer área, pode, é só adaptar. Posso começar o curso no horário das 16 horas que está marcado e acabar de assistir em outra? Pode, o vídeo vai estar disponível por um ano. Você pode assistir quantas vezes quiser, tá? Os gráficos em poucos dias. Deixa eu ver lá com o pessoal. 10 de junho, tá? Que vai estar. Você vai estar. Por que é 10 de junho? Nós estamos indicando para que vocês assistam aí de 2 a 3 vezes o vídeo, com muita atenção, para depois começarem os treinamentos. Então, não pode ter pressa. Por isso, tanto é que eu indico lá que o tempo de treinamento do pêndulo deve ser de 15 a 30 minutos no máximo por dia. Sabe, tem que ser pouco, porque senão começa um processo de rejeição do seu corpo, da sua energia em relação a isso. Tem que ir suave. Então, até você ir sentindo que você está interagindo com os pêndulos, com a coisa toda, e eles vão estar interagindo com a sua energia. Então, tem que entrar em ressonância. E é nessa ressonância que a coisa dá certo, né? Se tiver muita pressa, não vai dar certo. Eu já respondi isso no início. Pode saber, sim, até o nascimento, pode saber se o grau de saúde da criança, tudo isso pode saber. Principalmente continuarão sendo usadas, só que vão ser muito, porque o que eu estou percebendo é que esses instrumentos que estamos agora usando dessa forma, eles são bem introdutórios para a pessoa começar a interagir a energia, o ser dela com esse campo energético. Mas no futuro, quando isso vai estar muito mais avançado, né, tudo isso que nós estamos fazendo agora dessa forma, vai ser tudo por equipamentos quânticos, porque a pessoa já estará despertada. Veja bem, se você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você recebe tudo pronto, você não desenvolve as suas capacidades internas, né? Então, qual é a importância de ficar trabalhando com pêndulo, com gráfico e tudo? Porque você vai desenvolver a sua percepção extrasensorial. E isto que é importante. E equipamento eletrônico nenhum vai fazer isso tão bem quanto você buscando desenvolver essa capacidade. Então, mais lá para a quinta dimensão, eu sei que tudo vai ser assim muito mais avançado. E também porque as pessoas vão estar muito mais preparadas para isso tudo. Mas esse preparo tem que começar agora, aqui. A alimentação influencia o resultado? Influencia sim. A alimentação pesada, por exemplo, de carnes, ela torna a pessoa muito mais densa. Quanto mais carne, mais densa. Por quê? Porque na carne está impregnada da energia da morte, a energia do sofrimento daquele animal. E isso vai passar para você. Tudo que você come de animal que foi abatido, ter certeza que tem impregnações aí. E isso torna o fluxo da energia lento. Né? Então, pode sim.
Outra coisa que pode é álcool, a bebida alcoólica também interfere muito. Tá? Interfere porque ela bloqueia os canais sutis da pessoa. Então, a energia no corpo dela já não funciona corretamente, não. É por isso que o alcoólatra ele fica fora de si, fica aquela coisa toda, porque está tudo alterado. Os chakras ficam alterados e tal. Por isso que eu digo no curso que o ideal para as pessoas é elas aprenderem a se equilibrarem, fazerem, praticarem yoga, alimentação saudável, alimentação de preferência orgânica, alimentação vegana, vegetariana. Tá? Tudo isso vai melhorar a sua saúde incrivelmente e vai melhorar toda a sua energia, vai despertar você mais para a vida. Né? O indivíduo que come muita carne, ele fica muito denso, seus canais sutis ficam entupidos, e depois, quando a energia vem para abrir, para valer, a pessoa vai sofrer muito. Sofre muito, porque dói muito. Como pode baixar e-book no computador? Se esse... Não, você vai continuar usando o seu computador, não se preocupe, não. Não vai ser assim tão rápido, vai se tornar obsoleto, entre aspas. Obsoleto porque você vai ter outros equipamentos muito mais avançados. Então, simplesmente você vai usar esse arquivo num outro computador. Não é assim. E o leite é do animal, queijo, agricultura é vivo. Pois é, mas não é para seres humanos. Né? O leite de vaca é para bezerro e, e queijos, essas coisas todas, elas não é uma alimentação legal, não. E olha que eu gosto de um queijinho, Vitor, quem não gosta, né? Mas a gente sabe que tem que evitar, tipo, muito raramente, porque não adianta, o leite de vaca é para bezerro, não tem jeito. Ah, legal, Tatiana. Entre em contato com a gente, vai ser muito interessante. É um assunto que eu quero muito colocar numa live, com certeza. Procura a nossa produção aí não sei se você tem aí. Eu vou pedir que alguém entre em contato com você, a gente combina isso, tá? Tatiana Cardoso. Eu vou indicar Carmine Ferrari. Vou passar aí uns links para o pessoal depois, aí amanhã, no sábado, para onde conseguir comprar as coisas, tá? Pode comprar pela internet, vem rapidinho. E também porque eu acho mais barato. Quando o pêndulo de cristal danifica a ponta, interfere. Não, se quebrar a ponta do pêndulo pouquinho, não interfere, não. Veja bem, olha, eu vou mostrar aqui. Eu tenho um aqui, ó. Ele está quebradinho aqui, ó. Lascadinho por causa de mudança na caixa, bateu, quebrou a pontinha. Mas isso não interfere em nada. Por quê? Porque dentro do cristal, tá, existe uma espiral de energia que ele começa aqui nesse cristal que é grande, né, grosso. Ele pega uma área grande, depois ele vai diminuindo, 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 e lá em cima chega a pontinha só. Então, se quebrar essa pontinha aqui, não afeta em nada, porque a maior parte do cristal, a potência dele está aqui embaixo. Então, tem muita coisa incrível do cristal que eu lidei já muito tempo com cristal, vocês não fazem ideia. Teve uma época que eu vivia disso, só mexendo com cristal de todo tipo. Então, por que o cristal é bom para o ser humano? Porque a frequência
bioeletrônica dele é totalmente estável, por isso que ele é utilizado em eletrônica, usado em computadores e tudo mais, em relógios digitais, porque ele é estável, ele tem a mesma, ele nunca muda aquela ondulação, ele é estável. E o ser humano é assim, né? Totalmente instável. Então, e aquele que é estável predomina sobre o instável. Então, o cristal, ele, para o ser humano, ele é altamente positivo, porque quando você começa aprende a interagir com o cristal, ele tende a estabilizar o seu emocional, a sua psique e tudo mais, e isso significa cura, ele consegue ajudar a sua cura. Que o maior problema das pessoas não está no físico, o maior problema está na psique e na emoção, né? Emocional destrambelhado. Então, quando harmoniza esses dois, o corpo começa a se equilibrar. Então, a radiestesia leva muito isso em conta. Tatiana, por favor, entre em contato aí com atendimento, obrigado aí, produção, cursosdoergon.com com seus dados. Eu não tinha como colocar isso aí. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final, a gente tinha programado fazer só 1 hora e pouco, já passamos muito, o assunto é muito rico, né? A alimentação ayurvédica é fantástica, recomendo, excelente. Isso aí, a ayurvédica é muito bom. Tá? Eu já trouxe aqui 2 vezes, já fiz aí lives de quinta-feira com o presidente lá da, da Fundação da Ayurvédica do Brasil, né? E foi muito legal. Então, mas de repente seria interessante trazer uma pessoa especializada na alimentação ayurvédica. É muito bom. É isso, pessoal. Então fica aí o convite para vocês, para a gente se divertir bastante. Lá no Telegram eu vou estar colocando muito, todos os dias, dicas não só de radiestesia radiônica, dá para colocar de outros temas, mas temas que estão ligados a esse assunto, porque ele vai ser o carro-chefe, e, e tudo vai ser muito bom. Deixa eu responder aqui mais para a Marlene. Os gráficos, após usá-los, a necessidade de desempregados para usar no próximo atendimento? Isso você pode simplesmente colocar em cima o gráfico, em cima de outro, que é do compensador André Felipe, e não tem nenhum aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. O símbolo compensador André Felipe, ele desimpregna qualquer gráfico, ele limpa. Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa apostila. Olha lá, eles vão colocar lá para você, por favor. Coloca o André aí. Aí, pessoal, esse aí é o símbolo compensador André Felipe, tá? Se você coloca um gráfico em cima desse aí, ele desimpregna, limpa tudo, harmoniza. É o mesmo que eu falei para outra pessoa lá que pode pintar um quadro e colocar na parede. Tá? Você pode colocar embaixo de aparelhos radiônicos, embaixo de computador, ou em cima de geladeira. Se esse gráfico estiver numa placa de acrílico que tem para vender na internet, você pode pôr dentro da geladeira. A geladeira emite uma frequência de verde elétrico forte, então os alimentos pedem cerca de 50% dentro da geladeira, 50% da energia vital. Aliás, isso é outra coisa que eu preciso falar muito, a questão da energia vital, né? Porque, veja bem, elas têm 100% de energia vital. Se você guarda ela em cima de algum móvel,
aquela dia a dia, a energia vital dela vai diminuindo, vai apagando, assim por diante. E você, se você demorar ali alguns dias para comer, para se usufruir daquela fruta, você pode ter só um pouquinho de energia vital. Se coloca na geladeira, a fruta dura muito mais, mas a energia vital vai acabar mais rápido ainda, porque uma coisa é a energia vital, outra coisa é a massa física da fruta. São coisas diferentes. Então, o ideal é que ela fique fora da geladeira, tá? Para ter energia vital e não fique exposta a campos radiônicos negativos, né? Infelizmente, essa geladeira ela emite essa radiação. Então, como resolver isso? Pode amenizar muito colocando uma placa dessa dentro da geladeira, tá? Ela fica eliminando aquele campo de energia. Se chama André Felipe porque foi um dos grandes radiestesistas franceses aí de muitos anos atrás, e ele que desenvolveu esse símbolo aí, e no meio radiestesistas é um dos símbolos mais conhecidos. É isso aí, meus queridos. Acho que eu pude passar bastante coisas para vocês hoje, ajudar bastante. Se preparem para o novo mundo que está vindo por aí. Falta muito, muito, muito pouco tempo agora. Estamos já quase na virada. Vai ser assim fantástico o que vem por aí. Então vamos cuidar da nossa energia, da nossa luz, sabe, de ajudar a tirar o sofrimento do próximo. Vamos dar esperança, dar alegria, oferecer saúde para as pessoas, equilíbrio. Eu vejo tanta gente sofrendo com tanta coisa por nada. E muita gente que qualquer coisa corre para médico. Infelizmente, a medicina, ela trabalha com padrões que são colocados pelos laboratórios, que são carniceiros, só querem saber de lucro. Então, se você puder evitar usar medicina de farmácia, olha, você vai viver muito mais tempo com saúde. Pode acreditar. Então, para isso, nós temos aí toda essa gama de possibilidades do mundo das energias vitais, né? É aquilo que realmente é vivo. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem na luz e vamos adiante. Sábado estaremos juntos para esse trabalho, início de um grande trabalho, feito com muito carinho para todos. Um beijo no coração e até breve.